7. Não deixe que as preocupações te afetem. Aqui está uma história dramática que provavelmente lembrarei enquanto viver. Ela foi contada a mim por Robert Moore, de Maplewood, Nova Jersey. Aprendi a maior lição da minha vida em março de 1945, ele disse. Eu a aprendi a 276 pés debaixo d'água, próximo à costa da Indochina. Fui um dos 88 homens a bordo do submarino Baia SS-318. Nós tínhamos descoberto pelo radar que um pequeno comboio japonês vinha em nossa direção. Como estava quase amanhecendo, nós submergimos para atacar. Eu vi pelo periscópio um contratorpedeiro de escolta japonês, um tanque e um lança-minas. Nós lançamos 3 torpedos contra o contratorpedeiro de escolta, porém erramos. Algo parou de funcionar nos mecanismos de cada torpedo. O contratorpedeiro, não sabendo que havia sido atacado, continuou. Nós estávamos nos aprontando para atacar o último navio, um lança-minas, quando de repente ele voltou e veio diretamente em nossa direção. Um avião japonês havia nos visto sob 60 pés de água e passado um rádio sobre a nossa posição para o lança-minas japonês. Nós submergimos para 150 pés para evitar que fôssemos detectados e nos preparamos para uma carga de profundidade. Colocamos parafusos extras de fixação nas escotilhas e, a fim de fazer com que nosso submarino ficasse absolutamente silencioso, desligamos os ventiladores, o sistema de resfriamento e todo o equipamento elétrico. 3 minutos mais tarde, a casa veio abaixo. 6 cargas de profundidade explodiram ao nosso redor e nos empurraram para o fundo do oceano, a uma profundidade de aproximadamente 85 metros. Nós ficamos apavorados. Ser atacado a menos de 305 metros é perigoso. Menos de 150 metros é quase sempre fatal. E nós estávamos sendo atacados em pouco mais da metade de 150 metros de água, apenas na altura do joelho, para efeitos de segurança. Por 15 horas, aquele lança-minas japonês ficou lançando cargas de profundidade. Se uma carga de profundidade explodir num raio de 5 metros de um submarino, o abalo pode fazer um buraco nele. Dezenas destas cargas de profundidade explodiram num raio de 4,5 metros de nós. Recebemos ordens para mantermos a posição, para deitarmos em silêncio em nossos beliches e permanecermos calmos. Eu estava tão aterrorizado que nem conseguia respirar direito. Isto é a morte. Ficava repetindo isso a mim mesmo. Isto é a morte. Isto é a morte. Com os ventiladores e o sistema de resfriamento desligados, o ar dentro do submarino estava acima de 100 graus. Mas eu estava tão gelado de medo que vesti um blusão e uma jaqueta forrada de peles, e ainda tremia de frio. Meus dentes começaram a bater, e de repente eu comecei a suar frio. O ataque continuou por 15 horas. Depois cessou repentinamente. Aparentemente, o lança-minas japonês utilizou toda a carga de profundidade e foi embora. Aquelas 15 horas de ataque pareceram 15 milhões de anos. Toda a minha vida passou diante de mim como em uma revista. Lembrei-me de todas as coisas ruins que tinha feito, todas as coisas absurdas sobre as quais tinha me preocupado. Eu tinha sido bancário antes de ingressar na Marinha e tinha me preocupado sobre as longas jornadas de trabalho, o salário baixo e as poucas perspectivas de avanço na carreira. Eu tinha me preocupado porque não conseguia ter a minha própria casa, não conseguia comprar um carro novo, não podia comprar roupas boas para minha esposa. Como tinha odiado o meu antigo chefe, que ficava sempre reclamando e chamando a atenção, eu me lembrei de como chegava em casa à noite dolorido e mal-humorado e discutia com a minha esposa sobre bobagens. Tinha me preocupado com uma cicatriz que eu tinha na testa, um corte horrível, resultado de um acidente de carro. Como todas aquelas preocupações pareciam grandes anos atrás. Mas como pareciam absurdas quando as cargas de profundidade estavam ameaçando me mandar pelos ares. Eu prometi a mim mesmo, naquela mesma hora, que se eu visse o sol e as estrelas novamente, eu nunca, mas nunca mais iria me preocupar.
Nunca, nunca, nunca. Eu aprendi mais sobre a arte de viver naquelas 15 horas terríveis, naquele submarino, do que tinha aprendido estudando livros por 4 anos na Universidade de Syracuse. Muitas vezes, enfrentamos os maiores desastres da vida bravamente, e então permitimos que as bobagens, os incômodos, nos abatam. Por exemplo, Samuel Pepys conta em seu diário como viu a cabeça de Sir Harry Vane ser decepada em Londres. Quando Sir Harry subiu na plataforma, ele não estava implorando pela sua vida, mas implorava ao carrasco que não batesse no furúnculo dolorido em seu pescoço. Isso foi outra coisa que o Almirante Byrd descobriu no terrível frio e escuridão das noites polares, que os seus homens se preocupavam mais com os incômodos do que com as coisas maiores. Eles suportavam, sem reclamar, os perigos, as dificuldades e o frio que frequentemente era de 80 graus abaixo de zero. Mas, diz o Almirante Byrd, eu sei de colegas de beliche que pararam de se falar porque um suspeitava que o outro estava invadindo o seu espaço com o equipamento. E eu soube de um homem que não conseguia comer a menos que conseguisse achar um lugar no restaurante fora das vistas do fletcherista, que mastigava a sua comida solenemente 28 vezes antes de engolir, para auxiliar na digestão. No acampamento polar, diz o Almirante Byrd, coisas pequenas como essas têm o poder de levar até homens disciplinados à beira da insanidade. Então, você poderia ter continuado, Almirante Byrd, dizendo que as coisas pequenas no casamento levam as pessoas à beira da insanidade e causam metade das mágoas no mundo. Pelo menos é isso que as autoridades dizem. Por exemplo, o juiz Joseph Sabat, de Chicago, após atuar como árbitro em mais de 40 mil casamentos infelizes, declarou: as trivialidades estão na raiz da maioria das infelicidades no casamento. E Frank S. Hogan, antigo advogado distrital do Condado de Nova York, disse: certamente a metade dos casos em nossas varas criminais tem origem nas pequenas coisas. Machismo num bar, discussões domésticas, um comentário ofensivo, uma palavra depreciativa, uma grosseria, são essas pequenas coisas que levam a assaltos e assassinatos. Poucos de nós somos ofendidos cruel e grandemente. São as pequenas afrontas à nossa autoestima, as indignidades, os pequenos golpes à nossa vaidade que causam a metade das mágoas no mundo. Logo após se casar, Eleanor Roosevelt preocupou-se por dias, porque a sua nova cozinheira havia servido uma comida ruim. Mas se isso tivesse acontecido agora, a senhora Roosevelt disse: eu daria de ombros e esqueceria o que tinha acontecido. Ótimo! Isso é agir como um adulto, emocionalmente falando. Até mesmo Catarina, a Grande, uma autocrata absoluta, costumava rir quando a cozinheira queimava a comida. A senhora Carnegie e eu jantamos uma vez na casa de um amigo em Chicago. Enquanto cortava a carne, ele fez algo errado. Eu não percebi nada, e não teria me importado se tivesse observado algo. Mas a sua esposa viu, ficou muito zangada na nossa presença e gritou: John, olhe o que está fazendo! Você nunca vai aprender a servir direito! Então, ela nos disse, ele sempre está cometendo erros, ele nunca tenta acertar. Talvez ele não tenha conseguido cortar a carne, mas eu tiro o chapéu para ele por tentar viver com ela por 20 anos. Francamente, eu preferiria ter comido 2 cachorros quentes com mostarda numa atmosfera de paz do que ter jantado pato de Pequim e barbatanas de tubarão e ouvi-la repreender o seu marido. Logo após aquela experiência, a senhora Carnegie e eu convidamos alguns amigos à nossa casa para jantar. Pouco antes de eles chegarem, a senhora Carnegie descobriu que 3 dos guardanapos não combinavam com a toalha de mesa. Eu fui rapidamente até a cozinheira. Ela me contou mais tarde e descobri que os outros 3 guardanapos estavam na lavanderia. Os convidados estavam à porta. Não havia tempo para nada. Eu senti vontade de chorar. Tudo o que podia pensar era: por que este erro bobo tinha que estragar a minha noite? Então pensei: bem, por que vou deixar que isso aconteça?
e fui jantar determinada a passar bons momentos. E passei. Eu preferiria que nossos amigos pensassem que sou uma dona de casa descuidada, ela me contou, do que uma dona de casa nervosa, mal-humorada. E de qualquer forma, eu acho que ninguém percebeu nada sobre os guardanapos. Uma máxima bem conhecida diz: de minimis non curate lex. A lei não está preocupada com bobagens. A pessoa que se preocupa também não deveria, se quiser ter paz de espírito. Na maior parte do tempo, tudo o que precisamos para superar o aborrecimento com bobagens é mudar a ênfase, estabelecer um ponto de vista novo e agradável na mente. Meu amigo Homer Croy, que escreveu Eles Tinham que Conhecer Paris e uma dúzia de outros livros, oferece um exemplo maravilhoso de como isso pode ser feito. Ele costumava ficar meio maluco enquanto escrevia os seus livros, por causa do ruído dos radiadores em seu apartamento em Nova York. O vapor batia e chiava, e ele chiava de irritação enquanto sentava à sua escrivaninha. Então, diz Homer Croy, eu fui acampar com alguns amigos. Enquanto ouvia a lenha estralar queimando na fogueira flamejante, percebi o quanto soava igual ao radiador. Por que deveria gostar de um e odiar o outro? Quando voltei para casa, disse a mim mesmo: o estralar da lenha no fogo era um som agradável. O som dos radiadores também é. E eu vou dormir e não vou me preocupar com barulho. E fiz isso. Por alguns dias, eu ainda percebia os radiadores, mas depois esqueci totalmente deles. E deve ser assim com muitas preocupações insignificantes. Nós não gostamos delas e ficamos irritados, tudo porque lhes damos mais importância do que merecem. Disraeli disse: a vida é curta demais para ser pequena. Aquelas palavras, disse André Maurois na revista This têm me ajudado em muitas experiências doloridas. Nós nos aborrecemos muitas vezes por coisas pequenas que deveríamos desprezar e esquecer. Estamos aqui, nesta terra, com apenas mais algumas décadas de vida e perdemos muitas horas irrecuperáveis chocando as aflições que, daqui a um ano, serão esquecidas por nós e todo o mundo. Vamos dedicar as nossas vidas a ações e sentimentos que valham a pena, para grandes pensamentos, afetos reais e empreendimentos duradouros, pois a vida é curta demais para ser pequena. Até uma figura tão ilustre como Rudyard Kipling esqueceu muitas vezes que a vida é curta demais para ser pequena. O resultado? Ele e seu cunhado travaram a famosa batalha judicial da história de Vermont, uma batalha tão famosa que até foi escrito um livro sobre ela, Rudyard Kipling's Vermont Feud. A história começa assim. Kipling casou-se com uma garota de Vermont, Caroline Balestier. Construiu um lindo lar em Brattleboro, Vermont. Estabeleceu-se e esperava passar o resto de sua vida lá. Seu cunhado, Beatty Balestier, tornou-se seu melhor amigo. Os dois trabalhavam e se divertiam juntos. Então, Kipling comprou algumas terras de Balestier com o entendimento de que Balestier teria permissão de cortar feno a cada estação. Um dia, Balestier encontrou Kipling plantando flores em um jardim no seu campo de feno. Seu sangue ferveu. Ele ficou muito zangado. Kipling revidou. O ar sobre os montes verdes de Vermont se tornou azul. Alguns dias mais tarde, quando Kipling estava andando de bicicleta, seu cunhado dirigiu uma carroça puxada por vários cavalos para o outro lado da rua, de repente fazendo Kipling cair. E Kipling, o homem que escreveu Tente manter a sua cabeça quando todos ao seu redor estão perdendo as suas e colocando a culpa em você, perdeu a cabeça e pediu um mandado de prisão para Balestier. Seguiu-se um processo sensacional. Repórteres das grandes cidades encheram o lugar. A notícia foi divulgada ao redor do mundo. Nada foi resolvido. Este problema fez com que Kipling e sua esposa abandonassem seu lar na América pelo resto de suas vidas. Toda essa preocupação e amargura por causa de uma mera bobagem. Um monte de feno. Péricles disse há 24 séculos. Venham, senhores. Nós gastamos tanto tempo com bobagens. Gastamos sim, é verdade. Aqui está uma das histórias mais interessantes que o Dr. Harry Emerson Fosdick já contou.
Uma história sobre batalhas vencidas e perdidas por um gigante da floresta. No declive de Longs Peak, no Colorado, encontra-se o que restou de uma árvore gigantesca. Os naturalistas nos contam que ela esteve em pé por aproximadamente 400 anos. Era um brotinho quando Colombo chegou a San Salvador, e tinha estatura média quando os peregrinos colonizaram Plymouth. Durante o curso de sua longa vida, foi atingida 14 vezes por raios, por inúmeras avalanches e tempestades de 4 séculos que passaram por ali. Ela sobreviveu a tudo isso. No final, entretanto, um exército de besouros atacou a árvore e a levou ao chão. Os insetos devoraram a casca e destruíram gradualmente o vigor da árvore através de seus pequenos, mas incessantes ataques. Um gigante da floresta que não murchou com a idade, nem pelas rajadas de relâmpagos, nem pelas tempestades subjugadas, caiu finalmente diante de besouros tão pequenos que qualquer homem poderia esmagá-los entre o indicador e o polegar. Nós não somos iguais àquele gigante batalhador da floresta? Não conseguimos, de alguma forma, sobreviver às raras tempestades e avalanches e às rajadas de relâmpagos da vida? E deixamos os nossos corações serem devorados pelos pequenos besouros da preocupação, pequenos besouros que poderiam ser esmagados entre o indicador e o polegar? Eu viajei pelo Parque Nacional de Teton, em Wyoming, com Charles Seyfried, superintendente de estradas para o estado de Wyoming, e alguns de seus amigos. Nós todos íamos visitar a propriedade rural de John D. Rockefeller no parque. No entanto, o carro no qual eu estava de carona pegou uma rua errada e se perdeu, e dirigiu-se até a entrada da propriedade rural 1 hora depois que os outros carros tinham chegado. O Sr. Seyfried tinha a chave que destrancava o portão particular, e, portanto, ele havia esperado 1 hora por nós na floresta quente e infestada de pernilongos. Havia tantos pernilongos que até um santo ficaria louco. Porém, eles não conseguiram triunfar sobre Charles Seyfried. Enquanto esperava por nós, ele cortou um galho de uma árvore aspen e fez um apito com ele. Quando nós chegamos, ele estava amaldiçoando os pernilongos? Não, ele estava brincando com o seu apito. Eu guardei aquele apito como recordação de um homem que soube colocar as bobagens em seu lugar. Para quebrar o hábito da preocupação antes que ele quebre você, aqui está a regra número 2. Não vamos permitir que fiquemos aborrecidos por causa de coisas pequenas que deveríamos desprezar e esquecer. Lembre-se, a vida é curta demais para ser pequena. 8.